Doutor Aloysio, seja bem-vindo, bom dia. Muito obrigado, matando a saudade, 15 dias ausente aqui da bancada, né? E hoje eu vou acertar, Fernanda, que eu, em abril, falei que era dia do meio ambiente. Foi dia 5, antes de ontem, tá, gente? 5 de junho. E quero falar duas coisas rápidas. Primeiro, a importância da gente separar o lixo seco do molhado, dentro de casa, tá? O lixo seco você pode guardar por dias para poder esperar a reciclagem passar. O molhado não, esse aí é o contaminante, né? Então fazer essa separação dentro de casa. E que a prefeitura então, Júnior, amplie essa coleta seletiva, estimule mais que a população já faça uma pré-seleção do seu lixo para poder agilizar o processo. Não posso deixar de fazer homenagem aos lixeiros, que acho que é uma das profissões mais reconhecidas. No Japão dizem que são os lixeiros, os cuidadores de idosos e os lavadores de cadáver. São as pessoas de profissão não nível superior, que são mais bem remuneradas. Realmente, as três coisas exigem uma dedicação intensa, né? Então, cuidado com o meio ambiente, antes que é dele que a gente vive. O clima de hospital não é nada bom. Todo mundo concorda comigo? Concorda? Que o clima de hospital não é bom? Não. Doutor, discorda, doutor? É um produto que ninguém quer, né? Hospital, delegacia, cemitério, né? Prisão, delegacia... Cemitério é um lugar não são lugares legais, né? As pessoas que estão ali estão passando por um aperto, né? Exato. E aí, quando você está nesses locais, é muito legal quando você tem uma companhia, né? Você tem, sei lá, um parente seu, uma esposa, um irmão, ou um pai que pode ficar junto de você, um filho, né? Que pode acompanhar ali para ajudar naquele momento, que é um momento que a gente está muito fragilizado. Fazer companhia, não né? é? O problema é que tem muitas pessoas, e muitas pessoas mesmo, que são sozinhas no mundo, ou que foram abandonadas nesse momento difícil. A construção de laços de amizade é fundamental para complementar os laços familiares, né? E isso é uma coisa, Júnior, que é cultivada. A gente às vezes não presta muita atenção nisso. Vou ligar não vou encontrar não. A gente acaba construindo uma vida solitária e na hora que precisa desse apoio afetivo, desse apoio... vamos dizer assim, de um coração quente, né? Você não tem, porque não construiu, porque não manteve isso vivo. A Fazenda da Esperança, eu conheço bem, ela é um trabalho feito pelo Frei Hans, é um frei da Igreja Católica, a sede é em Guaratinguetá, tem uma sede muito grande, eles têm fazendas pelo mundo inteiro, sabe? Então é um lugar muito confiável e seguramente, fazendo um contato com eles vão ter essa referência. A fazenda é uma fazenda de recuperação de alcoólatras? Recuperação, é uma fazenda que a gente chama de comunidade terapêutica, né? Lembrando aos ouvintes e internautas, para não confundir, comunidade terapêutica é internação voluntária, a técnica terapêutica é a convivência entre os pares, né? Pessoas que têm problemas semelhantes, como hipertensos, diabéticos, problemas de alcoolismo e outras drogas, e o estímulo à prática da espiritualidade, não necessariamente a religiosidade, mas pode ser, né? A maioria das comunidades terapêuticas do Brasil, Fernanda, são de igreja católica e de igrejas evangélicas, né? Mas quando se fala em espiritualidade é para fazer um contraponto à questão desse gozo material, dessa curtição que o álcool e a droga trazem, que é um prazer rápido, fácil e completamente destrutivo, né? Então as comunidades terapêuticas são muito importantes, têm sido combatidas, confundidas com manicômios modernos, porque existem sim instituições de tratamento involuntários. Você pega o sujeito na marra, tranca ele e às vezes maltrata, então tem sim essas exceções, e a gente sempre que faz a identificação de uma instituição não confiável, denuncia-se ao Ministério Público, denuncia-se a Delegacia de Polícia para isso não continuar acontecendo, mas o Frei Hans, todo o trabalho da Fazenda da Esperança é muito confiável, eu tenho certeza que eles vão ter alguma conexão com a família. E outro grupo dos abandonados são os doentes mentais, né? Na década de 70, quando eu comecei a dar plantão em hospitais psiquiátricos, você tinha várias pessoas que estavam no hospital há mais de 20 anos. Porque a família ia assim, primeiro visitava uma vez por semana, depois uma vez a cada mês, até que sumia, né? Então, realmente, o trabalho dos assistentes sociais é fundamental e o trabalho da administração pública, que tem essa função, né, de suprir a falta que os indivíduos têm, né? Que a pessoa, como indivíduo, às vezes por isso ou por aquilo, não interessa o porquê, mas ele precisa de uma assistência. Isso é obrigação do poder público. Já deixa claro no contrato todo esse tipo de coisa para na hora que se a relação não for para frente ou se um morrer já tá resolvido. Lá na frente. Nem tão grande seriedade, né, parcial. Agora tem um ditado antigo que eu gosto muito dele, fala assim: nada combinado fica caro. Quer dizer, quando você acerta, né, faz um contrato, tem os parâmetros direitinho,
Isso facilita muito, porque a gente é um quando está de bom humor e a gente é outro quando está com raiva. A gente é um quando está amando e a gente é outro quando está odiando. E muitas vezes a relação começa de uma forma aprazível, agradável, acrescentante, até porque todos nós nos apresentamos como príncipe ou princesa no início. E depois o lado do sapo, o lado da rã, né, aparece mais adiante, né? Então essa combinação é muito importante, porque infelizmente você tem profissionais, advogados, né, que vivem de infernizar a cabeça de um dos cônjuges na separação. Né? Eu falei assim, mas não é possível, como é que você vai aceitar isso? É o capetinho, né? O cara era gente boa. Não, mas você é uma burra. Porque... Então, assim, é seu direito. Não é? Então, se tem o contrato, se tem as cláusulas direitinho ali, é uma questão de respeito ao que foi combinado. Eu acho que facilita muito. É uma redução de danos, é uma prevenção. A situação já é desgastante, já é desagradável, já é uma situação difícil. Agora, se você tem os critérios, tem os parâmetros, tem as referências, é menos mal. Tem uma coisa importante, Fernanda, que o amor é um estado, ele gera um estado alterado de consciência. Então a gente fica meio fora a gente fica meio bobo, doutor, pode falar. Pois é. Né? Então, a gente fica meio babando, como se diz, né? Por isso, o ditado de quem ama o feio, lindo lhe parece, né? Porque a gente tem uma distorção na percepção. Então, muitas vezes, o nosso critério na escolha, nas escolhas, fica prejudicado. Se você está, no bom sentido, doidão, nas nuvens, quer dizer, tudo parece maravilhoso, Pode né? vir, fica aqui comigo, não precisa pagar nada. E aí depois quando você vai caindo na real, né? Isso que Roberta falou é fato, né? O cotidiano vai te levando para uma realidade diferente, porque daí o que é o encantamento do início passa a ser o tédio do cotidiano, da convivência, né? Então, realmente, estando em estado alterado de consciência, o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas ficam comprometidas, né? Então, do ponto de vista prático, essa questão de prevenção às amolações futuras é muito interessante. Isso não é paranoia, isso não é ceticismo, isso não é aridez na percepção. Isso aí é o tempero que a gente tem que pôr em tudo na vida. Uma parte de criatividade, uma parte de sonho, uma parte do imaginário, né? Da viagem, da curtição, e a outra parte da realidade, do concreto, do objetivo, do mensurável. Acho meio, pra falar a verdade, eu acho meio mesquinho, sabe? Sei lá, você vai estar junto com uma pessoa, vambora, vamos estar junto, lá na frente não deu certo? Não deu certo. Pois é, Júlio, tá mas tem certo. os estelionatários afetivos, né? Infelizmente, você tem as pessoas eu tô pensando com a cabeça de uma relação saudável. Essa história recente aí do Rio, do Brigadeirão, né? Aquela coisa assim, sabe? O sujeito solitário, né? Uma garota de programa, viu ali uma oportunidade, aí já virou uma fuá, né? Talvez eu seja um pouco inocente ou estou numa relação mais saudável, mas quando a gente tem essa capacidade, não só de percepção lógica, mas de percepção intuitiva, é claro que tem pessoas que você confia e pode confiar que elas vão ser confiáveis a vida inteira. Então, o primeiro raciocínio que eu acho importante é a gente não viver só das obrigações e curtições. Nós temos que buscar as evoluções também, né? Em geral, você pensa em evoluir quando você está passando um aperto. E na hora do aperto, você não quer evoluir, você quer sair do aperto, né? Você não vai querer aprender a nadar no momento que você está afogando. Isso aqui é um salva-vidas, né? É o imediatismo. Então, obrigações, curtições, mas também evoluções. E segunda coisa, uma reflexão que eu fiz no final do ano, Fernando, estava completando 41 anos de formado, 41 anos de casado com a Ana Maria, e aí fiz vamos dizer, uma retrospectiva. Ana Maria, quando eu fui vereador em Riacima, de 93 a 96, em vez de ter candidatado para prefeito direto, eu devia ter candidatado para vereador de novo, tinha que ter tido paciência. E aí concluí, achei até engraçada a conclusão, que eu falei assim, o problema é que quando a gente é novo, a gente tem pressa porque a gente acha que não vai dar tempo. Então em 96 você me fala assim, Luiz, espera o ano 2000. 2000, o que é isso? Né? Então, quando a gente é novo, a gente tem pressa porque a gente acha que não vai dar tempo. E aí completei e eu ri mais ainda que você. E quando a gente fica velho, a gente tem que ter uma certa pressa porque a gente tem certeza que não vai dar tempo. Verdade. Aí, resumindo, o raciocínio você tem que ter uma certa urgência nas coisas, gente, que se você for ficar esperando o momento ideal, o momento mais oportuno, o momento mais adequado, o tempo passa, você perde aquele momento e quando você dá sinal para o ônibus já passou do ponto. Então não é uma questão de pressa, e eu entendi comigo mesmo na reflexão. É uma questão de você ter uma certa urgência, não ficar deixando para depois, que muitas vezes esse depois não vai chegar, porque na hora que ele chega já passou da hora. Tem que procurar ele de vez em quando, né? Exatamente. Não, é igual, Zampete, assim, o que o doutor falou, né? A transformação que a pessoa passa, ou quando ela tá na briga ali, ela muda, né? Então, às vezes, você colocou a pessoa pra dentro da sua casa, tá tudo certo, tá tudo bem, né? Na hora que você para,
por uma questão de vingança, por raiva ou por qualquer outro motivo, a pessoa entra na justiça para tentar alguma coisa que antes não era É uma forma de vingança mesmo, né? Acontece dela conseguir. E falar com o Roberto, que a gente falou outro dia aqui sobre dinheiro, Roberto, estava fazendo as suas sempre falou assim, olha, o dinheiro não garante a felicidade, mas a falta de dinheiro garante a infelicidade. Sim. Portanto, não basta ter dinheiro, mas você tem que ter algum dinheiro. E na brincadeira eu falo, o dinheiro não é tudo, mas se você tiver sem dinheiro, você não tá com nada. Não, e outra coisa, pensa no casal, Roberto, um casal, 2 filhos, aí separa, casou com tudo, né, e tal. Vai tirar o cara da casa, a mulher vai ficar com a casa para poder manter as crianças na casa. Então, às vezes, se o cara construiu aquele bem sozinho, é ele que vai ter que sair. Então, há controvérsias, né? E quando tem filho quando tem filho no casal, Fernanda, é um negócio se ele for gente indissolúvel. Boa, sim, é uma empresa que você monta e não tem como... Não vai ser não tem como encerrar. Porque assim, você tem um bem comum que são os filhos. Quer dizer, essa coisa é indissolúvel. Não existe mãe, né? Não é? Tá errado, mas vamos tirar as placas erradas, deixar só a certa, para que as pessoas saibam como se locomover na cidade. Porque aquilo ali pode sim causar um acidente, né? Com certeza. A pessoa continua seguindo, não para ali e pode dar um acidente. Isso é muito sério, inclusive, né? Doutor, quando a gente faz uma situação dessa, assim, né? Espírito de porco, que o Júnior disse, às vezes achando que é brincadeira e faz uma situação dessa, não mede as consequências. Se alguém também não tentar parar aquilo ali, todo mundo deixar, vira um problemão, né? Essa questão da gente pensar que eu não tenho nada a ver com isso, que isso é responsabilidade do outro, né? A psiquiatria tem um mecanismo de defesa que chama projeção. Eu estou de mau humor e te acho uma chata, né? Eu não reflito sobre o meu mau humor. Então, a questão da omissão, né? Tipo assim, eu não vou querer mudar o mundo, eu não sou Deus. Isso aí é um erro de estratégia, tá, gente? Temos que ter, né, a noção dos nossos limites, a noção das nossas capacidades, que não são amplas, gerais e irrestritas, elas são limitadas, mas a gente tem sim a possibilidade de intervir, contribuir para fazer o que a gente chama então de redução de danos, Fernando. A redução de danos é você diminuir a gravidade ou a inadequação de uma situação que está ali à sua frente, né? Então, entre o real e o ideal tem o possível, quer dizer, se você puder melhorar o real, né, na medida do possível, você está dando uma grande contribuição. E a velha história que de grão em grão que se faz um saco de feijão de 60 quilos. Então, a cada contribuição, né, a cada indivíduo que se sente também responsável pelo entorno, né, não só da questão do trânsito, mas a questão do lixo, que a gente falou há pouco, né, isso é importantíssimo, tá, gente? Vamos nos envolver, vamos sentir que uma atitude cidadã, uma atitude política diante da vida é a gente ser participante na busca de um mundo melhor, na busca de uma facilidade para que as pessoas não tenham tantas dificuldades evitáveis. O inevitável, né, Júnior? Está na própria palavra, é inevitável. Agora, o que é evitável, temos que fazer um esforço para poder melhorar. Talvez educação já pegar em casa. Agora, meus netos, um tem 7, o outro tem 9. Na escola não se usa celular. Aí deve estar falando para adolescente, para cima, né? Já mais no ensino médio, talvez. O quanto que a gente distrai, né? Com um celular ligado, né? Com um Facebook, com um Instagram, é muito. E a atenção é o fator principal para memorização. Porque a atenção, então, Roberto, tem 2 instâncias. A vigilância, que é a capacidade de prestar atenção no todo, e a tenacidade, que vem de tenaz, que é a pinça do caranguejo, a capacidade de fixar a atenção. Para você memorizar, você tem que ter a tenacidade. Porque quando você tem só a vigilância, é como escrever com a caneta longe do papel, não registra. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, minha memória está ruim, eu estou esquecendo muita coisa. Na verdade, é porque ela não gravou. E ela não memorizou porque ela estava prestando atenção em mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, você está prestando um pouco de atenção. Claro, então, dentro da sala, eu acho que é fundamental que não tenha. Entende o que eu tô ganhando? A redução de danos. Entre o real e o ideal tem o possível, né? Então, essa questão de você ter algum artefato tecnológico para ajudar na aula, eu acho que não tem que cada um ter o seu celular ligado ali. Você tem que ter um visor, você tem que ter uma tela onde é projetada. Coletivo. Onde é projetada a aula, onde é projetado, por exemplo, assim, aula de anatomia, por exemplo, do centro de medicina, você fica um cadáver, uma coisa ali, você tem o 3D, você tem possibilidade de fazer tanta coisa sem precisar de estar no concreto, no palpável, né? Agora, realmente, a maioria dos jovens, né, a maioria das crianças, elas vão para o quê? Para o que é distração. Elas não usam como informação.
né? Então, assim, tem coisas como é o Instagram, como é o Facebook, que eu sou honesto e não vejo isso como arcaico. Não acrescentam nada que não o que antigamente chamava de fofocar. Você fica vendo onde é que o outro está viajando, o que o outro está gastando, o que o outro está comendo, né? Eu saí do grupo lá da minha turma de medicina, porque tinha não sei quantos que toda manhã fotografava o café da manhã deles e postava. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, o que isso vai me acrescentar? Né? É verdade. É uma forma da pessoa se entrar no seu cotidiano sem pedir licença. Não, vou sair do grupo. Porque, uma coisa que eu vejo... Que papo bom, doutora Luiz. Obrigado, viu, pela visita mais uma vez. Cara, vocês, Roberto, liguei ver ele, fazer uma homenagem a Santo Antônio, dia 13, próxima quinta-feira, dia de Santo Antônio. Né? Casamenteiro. Até eu tenho uma história pessoal. Eu fui batizado de Aloísio Antônio, portanto é meu padroeiro, porque quando eu nasci, sou o primeiro filho, minha mãe homenageou o maridão, seu Aloísio, e o santo que permitiu a ela casar com ele, que era Santo Antônio. Com o santo. Então, nasci colocou de cabeça para baixo. Fui batizado como Santo Antônio, e aí então deixei essa homenagem aí. Riacima é o padroeiro, e várias cidades do interior de Minas, Santo Antônio é o padroeiro. Então, na próxima quinta-feira vamos ter várias festas, não só na quinta, mas tem o preparo, né? Mas na quinta a plenitude do dia de Santo Antônio.